da Bíblia do Pregador, diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Glória a Deus. Mais uma vez, a outra versão diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler agora, essa porção bíblica, é um texto que foi escrito por Paulo. Para quem conhece Paulo, todo mundo sabe que Paulo foi outrora Saulo, aquele homem que perseguia a igreja. Paulo era aquele homem israelita, orgulhoso, cheio de fogo no coração, homem íntegro. Paulo era conhecido como o homem que perseguia a igreja. Paulo era aquele que estava sendo formado para ser um líder dentro da sinagoga. Ele cresceu aos pés dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. Paulo cresceu aos pés dos escribas. E Paulo teve como mestre Gamaliel. E todos conhecem a história de Paulo, sabem quem era Paulo. Paulo tinha uma forte ligação política. Paulo era conhecedor das leis judaicas, mas também era conhecedor das leis seculares do César. Paulo era um homem que dominava conhecimento, porque era um homem estudioso, era um homem que amava a leitura, que amava estudar. E lembre que nós falamos que Paulo era um homem íntegro. Paulo era tão íntegro que ele achava que os discípulos de Jesus, eles feriam os mandamentos de Moisés, eles feriam a lei de Moisés. No entanto, por causa disso, Paulo vai buscar autorização ou credencial no meio dos saduceus, dos fariseus, da liderança daquela época, vai buscar credenciais que lhe dão autoridade, autonomia para perseguir a igreja. Este Paulo, ele era tão dedicado a este trabalho que ele queria ver que aqueles que se diziam seguidores de Cristo aniquilado, porque ele perseguia eles, porque ele achava que Jesus não era o Messias prometido e que o ensinamento de Jesus feria os mandamentos de Deus, feria os mandamentos de Moisés, e que Jesus não cumpria este mandamento. E ele queria ver, mesmo depois de Jesus crucificado, queria ver os discípulos de Jesus, os apóstolos, cumprirem a lei mosaica e acabarem com os ensinamentos de Jesus. Então, esse Paulo, a Bíblia diz que Paulo encontrou Jesus. Ele, outrora era Saulo, e depois que ele encontra Jesus, o nome dele muda para Saulo. Qual é a nacionalidade de Paulo? Paulo era um homem judeu, como nós dissemos outra hora, era um homem israelita, mas Paulo também tinha uma nacionalidade romana. Paulo tinha nacionalidade romana adquirida. Tanto que se nós formos ler a Bíblia, nós vamos entender ele mesmo esclarecendo essa situação. Quando ele foi afrontado por autoridade, ele vai justificar a jurisdição ou o direito que ele tinha dentro da nação romana. Ora, agora estamos aqui numa porção bíblica do texto sagrado, em Romanos 13, onde Paulo está escrevendo para os romanos. Ou seja, aquele Paulo conhecedor da lei, aquele que perseguia a igreja, porque a igreja não cumpria a lei de Moisés, agora ele conhece a Jesus, ele entende as leis de Deus, agora ele sabe o quão é importante obedecer a palavra de Deus. Então esse caráter de Paulo, que era de fazer-se cumprir a lei mosaica, ele transfere esse caráter para se fazer cumprir a palavra de Deus na íntegra, para se fazer cumprir a palavra de Jesus na íntegra. Então Paulo vai em Roma que imperava sobre o povo judeu, Roma que governava sobre o povo de Deus. Agora Paulo está escrevendo uma carta aos romanos, lhe dando diretrizes de
comportamento diante das autoridades, lhe dando orientações de comportamentos diante das autoridades. O que estava acontecendo em Roma, não sei, mas eu imagino que Paulo, ao escrever isso, ele entendia que estava a acontecer uma desordem no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que já não obedeciam às autoridades. Ora, Paulo vem e traz esta porção da Bíblia e ele vai nos dar aqui uma orientação de como nós devemos nos comportar diante das autoridades. Paulo vai começar dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Aleluia! Paulo, ele não fala somente de autoridades, mas ele fala de autoridades superiores. Ele fala de autoridades que estão acima de nós. Olha, eu posso estar acima de alguém, mas depois de mim pode vir aquele que está acima de mim. Depois dele vem aquele que está acima dele. Mas Paulo agora vai vir e vai dizer: toda alma, ou seja, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O que eu quero chamar a atenção a você que me escuta e me acompanha neste momento, talvez você tenha sido rebelde diante das suas autoridades. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: aquele que foi levantado para ser autoridade sobre a sua vida, ele está para te orientar, ele está para te proteger, ele está para te guardar. Ei, escuta só, respeita, segundo Paulo, toda a autoridade superior que foi colocada sobre a sua vida. Mas pastor, por que o homem deve obedecer às autoridades? Aí Paulo vai responder, vamos junto na Bíblia, no seu verso 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: e as autoridades que há foram ordenados por Deus. Então por que o homem deve obedecer às autoridades? O homem deve obedecer às autoridades porque todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Não há nenhuma autoridade que se levanta sobre a sua vida que Deus não tenha permitido que ele exerça esta autoridade sobre a sua vida. Pastor, me explica direito, está se tratando de que tipo de autoridade? Estamos a falar de autoridades seculares, autoridades políticas, estamos a falar de autoridades eclesiásticas, estamos a falar de autoridades na sua empresa, estamos a falar de autoridades na sua família, estamos a falar de autoridade na sua escola, estamos a falar de autoridade de trânsito, estamos a falar de autoridade de proteção à polícia, estamos a falar de toda autoridade que se levanta, toda autoridade que é superior a você, ela se levanta permitida por Deus. Aleluia. Essa é a razão pela qual você deve obedecer à autoridade. Glória ao nome de Jesus Cristo. Olha só, a Bíblia diz o seguinte: quem resiste às autoridades, resiste àquele que a ordenou. Ou seja, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você está me escutando agora? Se você tem resistido às autoridades, você tem resistido à ordenação que Deus deu às autoridades. Glória ao nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo: a autoridade que está sobre a sua vida é Deus que ordenou. O pastor que está sobre a sua vida é Deus que ordenou. O presbítero que está sobre a sua vida é Deus que ordenou. O profeta que se levantou sobre a sua vida é Deus que ordenou. O presidente que está governando sobre a nação moçambicana é Deus que ordenou. Eu quero que a igreja escute esta palavra, porque temos sido falado muito mal lá fora. As pessoas dizem que a igreja não tem obedecido à autoridade política, a igreja não tem obedecido o governo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus também já estava preocupado com isso, Paulo também já estava preocupado com isso, e ele está falando não só para a igreja, mas para todo mundo. Ora, quando Paulo fala todo homem deve sujeição à autoridade superior a ele, ele está incluindo a igreja, porque a igreja é feita de homem. Se você é homem, está dentro da igreja,
está entendendo esta palavra, levante a sua mão agora e glorifica o nome de Jesus Cristo pela autoridade que Ele colocou na sua vida. Glória o nome de Jesus Cristo. Ponto 1, a linha B. Quem resiste à autoridade atrai para si mesmo uma condenação. É a Bíblia que está falando. Escuta só o que diz a Bíblia. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Aleluia. Quando você resiste à autoridade, ou seja, quando a autoridade exerce sobre você, quando a autoridade ordena a você, quando a autoridade te coloca numa posição de cumprir os seus mandamentos, de cumprir a lei, de cumprir aquilo que é pedido pela Constituição, quando a autoridade te pede de cumprir o que é a palavra de Deus, a lei bíblica, quando a autoridade te exige a cumprir as leis espirituais de Deus, quando a autoridade que está colocada sobre você te orienta a cumprir aquilo que são os mandamentos e você não cumpre, a Bíblia diz que quem resiste atrai para si mesmo condenação. Por isso, às vezes, existem pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada, ainda não entenderam por que estão vivendo assim, porque eles têm dificuldade de se submeter à autoridade. Tem pessoas que não conseguem respeitar a sua liderança. Tem pessoas que não conseguem respeitar as pessoas que estão acima de você. Escuta só o que está dizendo a Bíblia. Respeita a autoridade, aleluia. Deve obedecer à autoridade, porque Deus levantou esta autoridade sobre a sua vida. Glória o nome de Jesus Cristo. 2. Por que o homem deve obedecer às autoridades? O homem deve obedecer às autoridades porque as autoridades não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Amém? O homem deve obedecer às autoridades porque as autoridades, elas não são terrores para as boas obras. Você já percebeu que existem pessoas que vivem fugindo? Tem pessoas que vivem fugindo. Em cada esquina eles estão atentos. Fogem do pastor, fogem do presbítero, fogem do diácono, fogem da líder das mulheres, fogem do líder dos jovens, fogem do líder do louvor, fogem do apóstolo, fogem do profeta. Tem homens que vivem fugindo, fogem de polícia, fogem do presidente da república, fogem do deputado, fogem de todo mundo. Tem homem vivendo fugindo. E nós, a Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades, porque as autoridades não são terror para as boas obras. Se você vive fugindo das autoridades, significa que você tem que examinar a sua vida. Se você vive evitando o seu pastor, significa que você tem que examinar a sua vida. Se você vive fugindo o apóstolo, você tem que examinar a sua vida. Tem esposa que vive fugindo o marido, sim. Vive evitando o seu marido chegou do trabalho, ela vai inventar alguma coisa, porque sabe que naquele momento meu marido vai querer conversar sobre aquele assunto. Tem marido que também vive fugindo da sua esposa, porque sabe logo quando chegar no trabalho, a esposa vai querer falar daquele assunto que ele infringiu lá em casa. Tem gente vivendo a fugir das autoridades. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos obediência às autoridades, porque as autoridades não foram criadas para o terror daqueles que obedecem. O que a Bíblia está tentando dizer para nós? A Bíblia está tentando dizer para nós: olha, faça as boas obras, porque as boas obras agradam a autoridade que foi instituída por Deus sobre a sua vida. Faça bem o seu trabalho na igreja.
Faça bem o seu trabalho na empresa onde o seu patrão é autoridade sobre a sua vida. Faça boas obras na política onde você foi colocado. É Deus que te colocou como autoridade. Faça bem o seu trabalho. Se você está submetido a esta autoridade, faça bem o seu trabalho. Tem gente na empresa que vive fugindo do patrão. Tem gente, eu acompanhei uma matéria que o presidente Nussi foi num distrito visitar e ele vai cobrar um trabalho a alguém e a pessoa fica gaguejando e não sabe nem o que dizer. E ultimamente quando ele chegava nas visitas, algumas autoridades ele não encontrava lá. Porque eles não tinham nada para dizer ao presidente da República nas suas visitas. Quando ele colocar uma responsabilidade sobre a sua autoridade, você tem que exercer a sua função para não viver em fuga. Porque quando você não faz as boas obras, quando você não executa o seu trabalho como deve ser, você vive fugindo das autoridades. Porque a Bíblia diz que as autoridades são terror para as más obras. No tempo de escola, glória a Deus, no tempo de escola, nós vivíamos classificando os professores. Diziam assim: eu não gosto de professor de matemática. Já sabe, ele não sabe nada de matemática. O aluno que não sabe nada em português, não é ele que não sabe português, não. Eu não gosto de professor de português, não sabe nada em português. Não lê em casa, não estuda, não domina a matéria, porque não se dedica. Vive fugindo ou vive criticando a autoridade que está sobre ele. Porque ele não está fazendo direito o seu trabalho. Tem gente que no dia de voto nem votaram, mas vivem criticando o presidente da República. Você perde o direito de criticar se você não faz nada para isso acontecer. A partir do momento que você não dá o seu voto à autoridade, você perde o direito de cobrar. Você precisa fazer direito para poder cobrar. Como é que você vai cobrar a um governador que você se absteu? Não votou nem um perdedor, nem aquele que ganhou. Porque as autoridades não são terrores para as boas obras, mas para as más obras. Você está fazendo as boas obras? Está fazendo as boas obras em casa, como esposa está fazendo as boas obras? Em casa, como marido, está fazendo as boas obras? Você está fazendo as boas obras como filho? Está fazendo as boas obras? Glória ao nome de Jesus Cristo. 2a. Quem faz o bem não deve temer as autoridades. Amém? Glória ao nome de Jesus. Se você está me acompanhando, escuta aqui. Se você faz o bem, você não deve temer a autoridade. Porque esta autoridade não tem direito de julgar você pelo bem que faz. Essa autoridade não tem direito de condenar você pelo bem que faz. A autoridade, quem faz o bem, não deve temer as autoridades. Aleluia. Quem faz o bem deve ser reconhecido pelas autoridades. Glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos falar de uma coisa só, o seguinte, vamos falar junto. Estamos vivendo uma época onde surge uma igreja ali, uma igreja aqui, uma igreja lá, uma igreja acolá. Estamos vivendo um tempo de mídia onde estamos ouvindo a má fama de autoridades eclesiásticas, pastores que estão enganando as crentes, pastores que estão dormindo com as meninas, aliciando menores. E as autoridades estão julgando toda a igreja por causa dos atos de outras pessoas. Quem faz o bem deve ser reconhecido pelas autoridades. Escuta só, enquanto aquela igreja, enquanto aquele homem, enquanto aquele crente, enquanto aquele cristão, aquele religioso continuar fazendo o bem que deve fazer,
nós não devemos julgar a ele pelo mal que os outros estão fazendo. Se tem uma igreja fazendo mal, julga a igreja que está fazendo mal. Se tem um crente fazendo mal, julga o crente que está fazendo mal. Se tem um pastor fazendo mal, julga o pastor que está fazendo mal. Porém, aquele que está fazendo o bem, diz a Bíblia, quem faz o bem deve ser reconhecido pelas autoridades. Criticamos os crentes, criticamos a igreja, criticamos a todo mundo que está envolvido com a obra de Deus, mas nós nos esquecemos que a mesma igreja está empenhada a acabar com a prostituição na rua. A mesma igreja está empenhada a ensinar a boa conduta ao homem para acabar com a ladroice na estrada. Sim, a igreja está orando, buscando, evangelizando o homem para mudar o seu caráter, para mudar o seu coração mau. A igreja foi levantada para mudar os assassinos. A igreja foi levantada, sim, para mudar os adúlteros. A igreja foi levantada para mudar os ladrões. Então, enquanto a igreja fizer o bem, a autoridade deve reconhecer o bem que a igreja está fazendo sobre a nação, que está fazendo sobre a sociedade, que está fazendo sobre o mundo. Porque a Bíblia está dizendo, quem faz o bem deve ser reconhecido pelas autoridades. Autoridades condenam quem faz mal, mas autoridades devem reconhecer quem faz o bem. A palavra de Deus, diz a palavra de Deus em Romanos 13, versículo 3. Glória ao nome de Jesus Cristo. 3. Por que o homem deve obedecer às autoridades? 3. Porque as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. A autoridade, ela não foi levantada para escravizar. A autoridade, ela não foi levantada para oprimir. A autoridade, ela não foi levantada para subir o povo. A autoridade, ela não é levantada para dizer que eu sou maior aqui nessa igreja, eu sou maior nessa comunidade. A autoridade não é levantada para oprimir o povo, para dizer que ele é maior, ele é que tem, ele é que manda, eu sou eu. A autoridade não foi levantada para abusar o poder. Escuta, estamos a falar de Deus que levantou, não estamos a falar do homem, estamos a falar de Deus. A autoridade, todo homem deve obedecer à autoridade, porque as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. Eu sou autoridade para o bem daquele que eu estou liderando. Eu sou autoridade para fazer o bem àquele que eu estou exercendo a minha autoridade sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus Cristo. A linha A do número 3. Mas, se fazes o mal, teme as autoridades. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler junto a palavra de Deus no capítulo 13, versículo de número 4, diz a palavra do Senhor. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fazes mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Glória ao nome de Jesus Cristo. A autoridade, ela é levantada. Por que o homem deve obedecer à autoridade? Porque a autoridade foi levantada para garantir a nossa segurança. A autoridade foi levantada para garantir a segurança na sociedade. A autoridade foi constituída para garantir que não falte comida sobre o nosso país. A autoridade foi levantada para garantir que a nação não entre em falência. A autoridade foi levantada para que esse país não torne uma anarquia. A autoridade deve ser respeitada. A autoridade deve ser respeitada. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Porque ela vai disciplinar aqueles que causam terror na vida dos justos.
A autoridade vai exercer disciplina sobre os ladrões, sobre os assassinos, sobre os bataquios. A autoridade vai exercer a sua função para disciplinar